Quando você vive se vitimizando, você desenvolve uma espécie de infantização. Infantilização emocional, onde os outros são sempre responsáveis ou pelo seu bem-estar ou pelo seu fracasso. A geração atual, muitas vezes, foi ensinada a reivindicar as coisas e nunca ressignificar as coisas. Mais exigir empatia do mundo do que buscar autotransformação. A vitimização faz com que, eu quero que todo mundo veja o que eu estou sofrendo. Tá, mas o quanto que é responsabilidade sua decidir ser transformado? O vitimismo rouba da gente o protagonismo, a dignidade, adia e a cura. Ele até reconhece a dor, mas se recusa a superá-la. E quando a gente se agarra ao papel de vítima, a gente não acessa esse papel de protagonista. E aí não existe maturidade, e aí não existe crescimento. Crescer é parar de perguntar quem me feriu e começar a perguntar quem eu escolho ser, mesmo ferido. Isso é crescer. Mas qual que é o problema? Às vezes você fica ouvindo as pessoas erradas na sua vida, meu irmão. Às vezes você fica ouvindo pessoas que ficam lambendo a sua ferida, falando só aquilo que você quer ouvir, te deixando paralisado nas suas dores. Ai, tadinho. Quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, é natural que a gente busque acolhimento. Mas existe uma diferença entre consolo que cura e afago que paralisa. Nem toda empatia é saudável, meu irmão. Cuidado! Algumas pessoas, por carência, por inveja disfarçada ou por imaturidade, vão se aproximar das suas feridas, não para ajudar a cicatrizar, mas para mantê-las abertas. Cuidado! Elas não te confrontam com a verdade, não falam a verdade para você, só reforçam a sua dor, só te alimentam com justificativas, só te mantêm no mesmo lugar, como se a sua dor fosse o destino da sua vida. Cuidado! Sabe qual foi o erro de Eva? Foi ter uma conversa longa demais com quem não devia. O erro dela não foi só ouvir a serpente uma vez. Foi conversar demais com quem ela nunca devia ter parado para dar ouvido. Porque às vezes o veneno não está numa ação imediata, mas está no tempo de exposição àquilo. Quanto mais você dá espaço para conversas que alimentam dúvida, que alimentam mágoa, que alimentam vaidade, mais vulnerável você se torna. A dor precisa ser escutada sim, mas precisa ser escutada por pessoas que têm mãos limpas e corações firmes para te levantar desse lugar. E não por vozes que te afundam com palavras doces. Oh. Tem muita gente para falar, tadinho. Cuidado com quem você chama de amigo. Às vezes o abraço que conforta demais, pode ser o mesmo que te impede de caminhar. Lembre-se, quem te ama de verdade, não só fica escutando suas dores e lamentações, mas quem te ama te empurra com carinho, com firmeza, para fora da sua dor. Aquele homem tinha todas as desculpas do mundo para ficar olhando para a sua cegueira, se lamentando da sua condição social, mas ele escolhe que tudo isso é muito pequeno diante da grandiosidade do Cristo que estava diante dele. Diante da presença de Jesus, aquele homem começa a gritar cheio de fé, deixando claro que ele era cego, mas ele via mais do que aquela multidão inteira. Porque não tem nada mais poderoso do que os olhos da fé. Jesus nunca vai olhar para alguém que tem acesso ao seu poder como um coitadinho. Presta atenção nisso. Jesus nunca vai olhar para você que tem acesso ao poder dele. Oh, aconteceu isso com você? Lembra de Jó? Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as riquezas, Jó perdeu a saúde.
Jó começa a se achar injustiçado, faz um monte de questionamento para Deus. Quando ele faz um monte de questionamento para Deus, o que a gente espera? Que Deus pegue Jó no colo e fala: meu bebezinho sofreu muito, não foi? Sofreu muito. Mas sabe o que Deus faz? Deus faz: Jó, quem criou o crocodilo? E responde: que isso, gente, que ignorância. Como assim quem criou o crocodilo? E ele começa a fazer um monte de perguntas. Quantas areias tem no mar? Você sabe? Que isso? O que está acontecendo? Qual era o assunto? Me perdi. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está falando assim: Jó, sabe todas essas perguntas que você só consegue responder não sei, não sei, não sei? Pega todas essas perguntas e junta todas essas perguntas com a pergunta: por que isso aconteceu comigo? E entenda, você não vai ter resposta para tudo, porque você não precisa ter resposta para tudo. Você só precisa saber que o seu Redentor vive. Então, meu irmão, Jesus nunca vai olhar para quem tem acesso ao poder dele como um coitadinho. Nunca. O cego conseguiu ver, mas presta atenção numa coisa: por mais lindo que esteja sendo a sua entrega, foi linda a entrega desse cego, sempre vai ter alguém para te desencorajar. Tua entrega pode estar sendo pura, fervorosa, linda demais, sempre vai ter um enviado do cão que vai te desencorajar. Versículo 48, muitos repreendiam o cego para se calar. Está fazendo muito barulho, vai incomodar o mestre. Que história é essa? Meu irmão, cuidado de novo. E sabe o que é interessante perceber? Quem está tentando impedir Bartimeu é justamente seguidor de Jesus, tá? E aí é um alerta para você. Você pode ser aquela pessoa íntima de Cristo que pensa que conhece Ele mais do que qualquer pessoa do mundo. E você, sem perceber, pode dizer para pessoas que estão gritando e clamando por Ele: não incomoda desse jeito, não é assim que as coisas funcionam. Eu sei como acessar a Ele, vai por mim. Você pode estar sendo essa pessoa. Não é assim que se fala com Ele. Eu conheço Ele melhor. Depois eu vou te ensinar. Depois eu vou te ensinar 4 passos de profundidade. Porque orar desse jeito você está orando? Você. Aí a pessoa está lá chorando, falando do jeito que ela pode. E você está sendo um impeditivo do clamor daquela pessoa, por causa da sua grandiosa sabedoria e conhecimento do Cristo. Meu irmão, isso não é zelo, não. Isso é orgulho disfarçado de espiritualidade. É teologia sem compaixão. É a cegueira da vaidade. Tem gente que não consegue nem se enxergar, que dirá ver o Cristo. O verdadeiro evangelho não forma gente arrogante. Ele gera corações quebrantados que consideram os outros superiores a si. Gente que, em vez de calar o clamor daquele que precisa, levanta ele. Tem gente que ainda se coloca no meio, como se fosse um filtro entre Deus e o outro. Meu irmão, eu vou orar. Deus vai me dar uma palavra, uma resposta, aí eu te aviso o que Deus falou para você tomar a sua decisão. Deixa eu falar um negócio com todo amor. Há um só mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus Cristo. Saia do caminho. Saia do caminho. Não seja obstáculo de quem está clamando. Clama com Ele. Não silencie as vozes que o céu quer ouvir. Se junta a Ele.